Olá, o meu nome é Miguel, seja bem-vindo ao meu canal. É normal ter dores depois de um treino mais intenso ou até de uma atividade física que não esteja habituado a fazer. Ainda assim, hoje partilho consigo quais são as dores a que deve estar atento relativamente a dores pós-treino. Mas antes disso, se não tiver ainda subscrito o canal, subscreva, partilhe este vídeo com quem acha que precisa desta informação, porque de facto há muitas vezes situações em que nós temos dores depois de um treino e achamos que até podem ser dores pós-treino normais e que na verdade até nem são. Bom, começo por dizer que existem dois tipos de recuperação depois de um treino. A primeira é a recuperação passiva e a segunda é a ativa. A primeira, a passiva, é quando faz um exercício, faz um treino e depois nos dias a seguir simplesmente descansa e espera que as dores pós-treino passem ou o desconforto pós-treino passe. A segunda, a recuperação ativa, passa por fazer algum tipo de exercício, algum tipo de atividade que facilita e que promove a recuperação mais rápida das suas queixas depois do treino. Dentro destas duas opções, a mais interessante é obviamente a recuperação ativa, justamente porque ajuda na recuperação muscular, aquela sensação de músculo dorido, e se estiver a pensar em opções, bom, pode optar por umas braçadas ligeiras na piscina, pode também optar por uma corrida ligeira ou até uma aula leve de pilates. Por falar em pilates, já aconteceu a alguns alunos nossos de pilates dizerem que não vão à aula seguinte de pilates após a primeira, não vão à segunda porque se sentem bastante doridos, e isto é um erro, obviamente, não só porque se fizerem a aula recuperam mais rápido, mas também porque se não a fizerem não aproveitam os ganhos da primeira aula. Mas voltando ao tema, normalmente a recuperação ativa é uma opção mais interessante, como eu disse, do que a recuperação passiva, justamente porque nesta segunda opção, e se já a fez, reparou que ao levantar-se depois de ter estado algum tempo sentado a descansar, parece que os músculos doíam ainda mais do que antes de se ter sentado. A recuperação ativa aumenta o fluxo sanguíneo nos músculos e nas articulações e ajuda a eliminar toxinas e os ácidos láticos e pirúvicos que se acumulam dentro dos músculos e eventualmente também das cápsulas articulares, e ajuda a haver um maior aporte de nutrientes aos músculos e às articulações para que facilite a regeneração e para que recupere mais rápido. Agora, uma nota importante, este tipo de recuperação ativa deve ser de intensidade moderada, ou seja, com uma frequência cardíaca ali a rondar entre os 30% e os 60% da sua capacidade cardíaca máxima. Como eu estava a dizer, na grande maioria das situações a recuperação ativa é a mais interessante. Pode-se sentir que estar a colocar mais esforço em cima de músculos doridos pode não ser uma boa ideia, mas na grande maioria dos casos isto não é verdade, é uma boa ideia, mas há exceções e são essas que eu vou explicar agora. Então, há 6 tipos de dor que indicam que alguma coisa está errada e que deve ir ao seu médico ou ao seu fisioterapeuta para tentar perceber o que é. Então, a primeira é quando tem uma dor constante, aguda ou que piora durante a recuperação ativa. O meu conselho aqui é evite as dores que não melhoram ou até que agravam quando está a fazer a sua recuperação ativa. E evite também aquelas dores que são muito específicas, como por exemplo na parte lateral do joelho e que não melhoram, e portanto esse normalmente é um sinal de alerta. O segundo tipo de dor que é um sinal de alerta é quando ocorre aquela dor numa zona de lesão antiga ou até de uma cirurgia anterior. Um dos principais fatores de risco para ter uma lesão num músculo ou numa articulação é já ter tido uma lesão nesse músculo ou nessa articulação. Para além disso, quando tem dor numa zona que já foi mexida, por exemplo numa cirurgia, pode ser um sinal que algo não está certo e por isso contacte o seu médico. A terceira situação é quando tem uma área dorida que parece que está inchada ou deformada. Isto pode ser um sinal de uma inflamação que agrava com a recuperação ativa. E visto que um dos objetivos da recuperação ativa é facilitar o retorno venoso e diminuir a inflamação, isto é um sinal de alerta. A quarta situação é aquela dor que não melhora nem com gelo, nem com anti-inflamatórios, nem com repouso. Geralmente eu não sou apologista de colocar gelo e anti-inflamatórios nas zonas musculares que estão doridas ou inflamadas, justamente porque nós precisamos desse processo inflamatório para a regeneração muscular ser mais eficaz, mas se tem uma dor que não passa nem por nada, em nenhuma posição, nem com gelo, nem com anti-inflamatórios, consulte o seu fisioterapeuta. O quinto sinal é dores associadas a febre, suores frios, náuseas ou vômitos. Como eu expliquei no vídeo que fiz sobre os sinais de alerta quando nós temos dor nas costas, que vai aparecer aqui algures, não há razão absolutamente nenhuma para uma inflamação muscular provocar febre ou qualquer outro tipo de sintoma vagal. Por isso, se for o seu caso, consulte o seu médico. E por último, em sexto, aquela dor que interfere com o seu sono. Se tiver com uma dor no ombro e durante a noite se deitar para cima dele, é normal sentir um bocadinho de desconforto e até acordar com essa dor, mas depois vira-se para o outro lado e a coisa passa. Mas eu estou a falar daquela dor que o acorda
brutalmente durante a noite, com uma dor horrível e que não consegue depois dormir, nem muito menos encontrar uma posição que seja aceitável para conseguir dormir. Lembre-se que todos estes sinais devem ser obviamente interpretados e filtrados pelo bom senso. E deixe-me também dizer-lhe que muitos destes sintomas vêm em conjunto e, portanto, pode ter uma daquelas dores que não passa com anti-inflamatórios, nem o deixa dormir à noite e até provoca suores frios ou febre. Ainda assim, todos estes sinais que eu acabei de dizer acabam por ser bastante raros, tendo em conta a minha experiência clínica, mas nunca é demais estar atento porque é a diferença entre procurar ajuda na altura certa ou procurar o seu médico ou o seu fisioterapeuta já tarde demais. E pronto, era isto que tinha para lhe trazer sobre as dores pós-treino a que deve estar atento. Como sempre, peço-lhe para partilhar este vídeo, subscrever o canal e deixar o seu gosto, porque há muitas pessoas a achar que as dores pós-treino são todas más, outras pessoas a achar que as dores pós-treino são todas boas e, como nós vimos neste vídeo, há patologia a ambos os extremos e a virtude está no meio. Da minha parte, um grande abraço e fiquem bem.